Oi, gente! No vídeo de hoje... Antes de começar a falar, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam no Instagram, eu vou deixar aqui, no TikTok também. Lá no TikTok a gente já tá rumo a 3.300 seguidores. O Instagram que tá, ó... Vamos lá, gente, vamos me ajudar lá no Instagram também, tá? Eu vou deixar o meu arroba aqui, é o mesmo arroba em tudo, tá? Então eu vou deixar aqui e vocês me sigam, tá bom? Eu vim falar um pouco sobre... eu vim falar bastante sobre a castração do Paco. Ele castrou agora no último dia 25. Eu esperei ele se recuperar 100% pra vir falar, porque eu acho que é uma situação assim, apesar de ser uma cirurgia simples, é uma cirurgia, né? E como toda cirurgia envolve riscos, enfim. Então, eu decidi aguardar um pouco pra falar, pra ver também se tudo saía 100% certo, se ele se recuperava 100%, e graças a Deus deu tudo certo. E aí eu vim aqui pra gravar esse vídeo pra contar pra vocês, porque antes da cirurgia eu pesquisei muito, tanto no YouTube quanto no Instagram. E realmente, assim, eu achei até vídeos, assim, falando sobre a castração, sobre benefícios e tal. Só que eu não achei, assim, eu queria ver, eu sou uma pessoa mais prática, sabe? Senão eu fico desesperada. E foi o que aconteceu, vocês vão saber melhor depois. Eu não achei, assim, um vídeo que mostrasse, assim, fotos, coisas reais de como ficava e tal, pra eu saber o que esperar. E eu não achei. Então, nesse vídeo eu decidi trazer isso, porque eu acho que tá faltando na internet um conteúdo que mostre o que acontece, né? Porque eu, pelo menos, sou mãe de pet, eu não tenho cachorro, eu sou mãe de pet. Então eu fico preocupada e tudo isso. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu quero reunir todas as informações possíveis para passar para vocês, tá? Da minha experiência, para ajudar alguém que esteja passando por isso. Eu fiz um roteirinho aqui para eu não esquecer nada. Antes eu escrevi para eu ir lembrando de tudo que aconteceu. Vou colocar também bastante foto, que é o que eu acho mais importante nesse vídeo, gente, é foto. Eu não sei se o YouTube vai brecar o meu vídeo por causa disso, mas eu vou tentar depois na edição esconder algumas coisas e outras eu quero deixar, porque eu quero mostrar o que acontece com o cachorro castrado, para vocês saberem o que é normal e o que não é. É claro que cada cachorro é um cachorro, mas tem coisas assim que a gente pode falar que a gente espera que seja normal e que não seja normal. Já falei demais, então vamos pro vídeo. Bom, primeiro ponto que eu quero abordar. O Paco castrou com 2 anos, praticamente, ele vai fazer 2 anos agora no dia 15 de junho. Por que a gente decidiu esperar para ele castrar só com 2 anos? Tiveram 2 motivos. O primeiro motivo é que o primeiro veterinário que cuidou dele falou que a gente tinha opção de castrar logo ou esperar passar a puberdade e toda essa fase para ele crescer e ficar mais forte, ficar mais musculoso. Então a gente optou por esperar e ele desenvolver 100%, ficar bem forte. Ele realmente ficou. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que ele é bem fortinho, ele é a coisa mais linda, ele é grandão. Então a gente decidiu esperar. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi porque no ano passado ele teve que fazer uma cirurgia. Quem quiser que eu faça vídeo sobre essa cirurgia, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá? Mas foi uma cirurgia porque ele comeu bastante coisas, cabelos, brinquedos, enfim. Ele teve que fazer uma cirurgia no estômago pra tirar essas coisas. Ele ficou doente por causa disso, então ele teve que fazer essa cirurgia. Então a gente esperou também por causa disso. Então por isso que ele só castrou agora. Agora falando um pouco o que a gente espera com a castração. Por que a gente decidiu castrar ele? Primeira coisa é o que todo mundo quer com a castração, que é prevenir doenças, gente. A castração previne muita doença, principalmente questão de tumores e tal, de câncer. A castração previne. Então esse é o principal motivo que todo mundo castra, né? E que a gente quis castrar também. E outra coisa é que o Paco, ele é um cachorro extremamente ansioso, ele tem ansiedade de separação, quando a gente sai é um inferno. Ele antes comia muita coisa da casa, arranhava e tal, hoje em dia ele deu uma melhorada, mas ele ainda é extremamente ansioso. Quando toca o interfone, por exemplo, ele só falta ter um treco do coração. Ele é esse tipo de cachorro. Então a gente também espera que ele dê uma acalmada, né, com a castração. Agora eu vou falar de como a gente escolheu o lugar, qual a clínica que a gente decidiu castrar.
tá? Eu não vou falar o nome da clínica porque eu vou ficar mais à vontade de falar sobre as coisas se eu não disser o nome do local. A gente escolheu uma clínica que é, claro, bem falada no nosso bairro onde a gente mora. Então a gente escolheu por já saber que seria uma clínica boa, né? E também pelo valor. Lógico que é caro. Eu vou falar essa parte também pra vocês, que eu acho super importante. Falar quanto que deu, cada detalhe do que aconteceu. Então a gente escolheu também porque entre as caras era a que mais saía, assim, mais em conta. Não tô falando que foi barato, mas que saía mais em conta. Bom, quando a gente decidiu que a gente ia castrar ele, que era o momento, a primeira coisa que eu fiz foi escolher a clínica, como eu falei. Depois de escolhida a clínica, eu liguei pra falar o que eu tinha que fazer. E aí eles falaram que a gente tinha que ir pra uma consulta, e na consulta seria feito um exame, que é um exame de sangue, que tem que fazer pro pré-operatório, pra saber se tá tudo ok com ele, pra saber se ele pode, se ele está apto a fazer a cirurgia. Não precisava marcar, a gente só foi lá, chegou. Era como se fosse uma emergência, né? Mas isso é uma coisa lá da clínica. Vocês têm que ver aí se tem que marcar ou não. E aí a gente chegou, entramos na consulta. Ela ouviu o coraçãozinho dele, falou que como ele é um cachorro novo, não precisaria fazer um eletro, tá? Eu vi que muita gente, muita clínica pede o eletro. Só que no caso dele, ele é novinho. E ela escutou o coração, falou que só isso bastava pra essa parte do coração. Mas o exame de sangue ela fez, tá? Nisso aí, a consulta foi R$120 e o exame foi 200. No final do dia que a gente foi lá na consulta com ele, saiu o resultado do exame e teve uma pequena alteração. As plaquetas dele estavam um pouco baixas, né? Veio no exame, eu acho que o normal era no mínimo 200 mil plaquetas e a dele tava 188. Não era uma coisa muito significativa, mas a veterinária pediu para fazer um novo exame, se a gente liberava lá para pegar o sangue dele, que já estava lá, né, que já tinha tirado a amostra do sangue dele, se a gente liberava para fazer um outro exame para saber se ele tinha 4 tipos de doença, se isso poderia ser o motivo da plaqueta dele estar baixa. Eu vou deixar aqui o print das 4 doenças. Eu não sei quais são as outras duas, mas duas uma é verme do coração e a outra é doença do carrapato, que é a doença de Lyme, tá? Eu vou deixar aqui. Isso aí foi mais R$240 que a gente não estava esperando. Esse exame não foi um exame que a gente estava esperando, que a gente pesquisou antes e viu que tinha que fazer. Foi um exame por conta dessas plaquetas. E graças a Deus, gente, deu tudo negativo. Ele não tava com nenhuma dessas 4 doenças. Aí ela falou que não tinha problema fazer a castração, que ele tava liberado, que ele tava apto a fazer a castração, diante dessas doenças darem negativas, tá? E aí a gente marcou o dia, que foi o dia 25 de maio, e aí a gente ficou só aguardando chegar o dia. Lembrando que até aqui a cirurgia não tinha sido feita ainda, foi só feito 2 exames e uma consulta, e a gente já tinha gasto R$560. Agora falando do preço da cirurgia, antes quando eu liguei pra lá, me falaram que o preço era entre R$650 e R$850. No caso dele, porque aí vê uma porção de coisa, né, gente? Aí vê peso, raça, enfim, qual anestesia que vai dar, tudo isso. No caso dele, a cirurgia foi R$750, só a cirurgia. No dia 24, que foi no dia anterior da cirurgia, eu dei um banho nele, porque ele ia ser operado, ele ia ficar no pós-operatório aqui em casa, tinha que descansar, fazer repouso, tudo isso. Então eu já dei um banho nele pra ele ir de banho tomado e não ficar tão fedido, o que não adiantou muito, tá, gente? Tem que aguentar aí, o cachorro fica fedido mesmo, porque a não ser que vocês tenham aí shampoo a seco, essas coisas, a gente não tem, a gente não faz isso. Então o cachorro fica fedido, mas não tem jeito, é o pós-operatório, isso é normal e já é esperado. Mas aí lembrando pra quem vai fazer, pro cachorro que vai castrar, dar um banhozinho nele antes é bom. Chegando o dia da cirurgia, o dia 25, a gente chegou com ele lá na clínica, no horário marcado, e foi muito rápido. A pessoa já desceu, já buscou ele, já levou, e avisou que a cirurgia, assim, demoraria 1 hora e meia, pra ele acordar também, tudo isso. E aí eles ligariam pra gente
pra gente buscar ele. A gente ficou por ali porque ia ser rápido, né? Não adiantava voltar pra casa. E aí, pouquinho mais de uma hora, assim, 1h10, 1h20, a clínica ligou pra gente ir lá buscar ele. A gente já perguntou, nossa, foi tudo bem? Eles falaram que foi, a gente já ficou mais aliviado, né? E aí fomos lá pra buscar ele. Quando a gente chegou lá, a gente aguardou mais um pouquinho e a veterinária desceu com ele. Ele tava já com a roupinha cirúrgica. A gente já tinha 2 roupas cirúrgicas por causa da outra cirurgia que ele fez. Depois mais pra frente, eu vou falar por que é importante ter 2 roupinhas cirúrgicas. Então, no dia a gente já levou uma pra ele voltar já com a roupa. E aí, ele tava assim, um pouco atordoado, um pouco agitado. Eu fico muito preocupada com ele, então na hora eu fiquei assim um pouco preocupada, mas tava tudo dentro do esperado. Então a gente chamou o pet driver pra ir lá buscar a gente, viemos com ele pra casa, e aí aqui em casa ele já chegou e já deitou e meio que tava cansado, né? Ele queria descansar. Ele chegou e deitou e ficou deitadinho assim, repousando, graças a Deus. Ele não tava agitado do tipo de querer ficar pulando nem nada, não. Ele tava mais agitado, assim, de não saber o que tá acontecendo, assim, mais assustado. Mas ele ficou quietinho, graças a Deus, assim, nas primeiras horas que a gente chegou em casa. Aí, gente, quando a gente foi lá buscar ele, também passaram a lista de remédios, né? Porque é de praxe tomar remédio depois. E ela passou de pirona pra dor de 12 em 12 horas, 3 dias. Só que a gente não deu, a gente deu de noite, depois no outro dia de manhã, e aí depois a gente já viu que ele não tava com dor, então a gente não deu mais. E aí, se eu não me engano, ficamos um dia sem dar, e no outro demos porque eu acho que ele tava coçando muito, e aí, enfim, a gente achou melhor dar, depois a gente não precisou mais dar de pirona. O outro remédio foi o Gavis, que é tipo um omeprazol, assim, é um omeprazol, só que de uso veterinário, que é pra ajudar aí, porque vai tomar antibiótico, anti-inflamatório e tal. Então, pra ajudar aí essa questão do estômago, pra não ficar machucado nem nada do tipo. E aí, o anti-inflamatório, gente, eu não vou colocar... Anti-inflamatório e antibiótico, eu não vou colocar o nome aqui, porque isso aí é muito de cada médico, sabe? De cada veterinário. Então, eu não vou deixar o nome aqui, tá? Mas ele tomou antibiótico, anti-inflamatório. O anti-inflamatório, 3 dias. E o antibiótico, 7 dias. Também foi avisado a gente para não dar a quantidade normal de ração que a gente sempre dá, para dar um pouquinho menos, porque ele ia estar um pouco enjoadinho, ele podia não aceitar. Ela até falou pra gente dar um franguinho desfiado com arroz, só que a gente não quis porque o Paco é um pouco alérgico a frango, dá um pouco de alergia na pelezinha dele. Então a gente deu a ração mesmo, só que a gente deu metade da quantidade que a gente dá geralmente. Eu sempre peso a ração dele normalmente já, pra saber direitinho quanto que ele tem que comer. E aí eu pesei metade e ficou metade da ração. Teve 2 vezes, no segundo dia eu tentei dar a quantidade normal, a quantidade completa de ração que a gente dá normalmente, só que ele vomitou, entendeu? Então eu acho que não era o momento ainda de dar a ração toda que a gente dava, era pra continuar com metade, mas aí eu tentei dar, ele vomitou. Eu entrei em contato com a veterinária e ela falou pra suspender o anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório era pra ele tomar 3 dias, ele tomou 2 dias só por causa desse vômito. E eu voltei a dar metade só da quantidade de ração e ficou tudo bem. Aí, gente, no segundo dia, que foi que começou a treta, a desandar a coisa. Quando a gente foi ver a primeira vez, que a gente tirou a roupinha pra ver como é que tava o saquinho dele, aquela região ali, a gente se assustou. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu vou deixar, a partir de agora, eu vou deixar foto aqui do lado, tá? De cada dia que a gente foi limpar o machucado. O machucado não, a cirurgia, né? Que era isso que tava faltando eu saber, eu ver. Por isso que eu me desesperei um pouco. Talvez alguém veja o vídeo e ache, assim, normal. Mas eu, como nunca tive cachorro, gente, eu não achei normal. Da primeira vez que a gente foi ver, tava assim, tá? Eu já me assustei um pouco, a gente aguardou, fomos aguardando,
E aí no terceiro dia, tava assim. Tem que limpar, né? Também avisaram a gente que tinha que limpar com soro, passar uma gazezinha com soro pra dar uma limpada, espirra o mertiolate e espera secar e bota a roupa, sem colocar curativo, sem colocar nada, tá? Foi muito bem falado, frisado, que não era pra colocar curativo. Aí, gente, quando a gente foi vendo que o negócio tava piorando, eu vou sempre deixando as fotos aqui com os dias, tá? Pra vocês saberem a evolução. Eu entrei em contato com a veterinária e falei que eu não estava achando isso normal, porque os hematomas, ao invés de estarem diminuindo, eles estavam aumentando. Isso que me deixou mais preocupada. Não foi nem o fato de ter hematoma, porque é esperado, né? Foi feita uma cirurgia ali. Mas o fato de aumentar e não diminuir foi o que deixou a gente hiper preocupado. Aí eu entrei em contato com a veterinária, ela falou que era normal e que em 7 dias ia começar a diminuir. Vocês podem perceber que foi indo até pra perninha dele, sabe? E não parava. Era assim, de manhã a gente acordava, tava num estado, e aí de noite, quando a gente ia ver, o negócio já tava lá na perna. Então a gente ficou muito, muito preocupado. E aí a gente ficou entrando em contato com ela, com a clínica, até que falaram pra gente ir lá pra fazer um hemograma pra ver se realmente estava tudo bem. Gente, aí foi que eu pirei, porque eu falei, nossa, se eles estão falando pra ir lá fazer um hemograma é porque, meu Deus, aconteceu alguma coisa e tal. Aí a gente chegou lá, e aí ele fez o hemograma. Eu tava esperando que a pessoa que atendesse, a veterinária que atendesse, falasse assim de vista, que ela visse e falasse, olha, pode estar acontecendo isso, porque na verdade o que eu achava não era que era uma coisa grave, mas eu achava que algum vasinho ali se rompeu e aí tava provocando essa hemorragiazinha, vamos dizer assim, entendeu? Eu não achava que era nada grave, mas que tava acontecendo alguma coisa que não era esperada. É só que a veterinária falou que assim não dava pra falar o que era, e que a gente tinha que fazer o hemograma mesmo. E aí no dia mesmo, graças a Deus, rápido, saiu o resultado e ele tava com tudo ok. Graças a Deus, tava tudo bem com ele. Então a gente ficou mais aliviado, porque a gente sabia assim que ele não tava com nenhuma infecção, com nenhuma inflamação, porque senão teria mostrado, né, no exame. E a gente ficou mais tranquilo, né, de aguardar pra ver o que ia acontecer. Aí, gente, olha, parece mentira, mas no dia seguinte que a gente levou ele lá, falando que tava acontecendo alguma coisa, que não era normal, que foi feito o exame, começou a melhorar, como vocês podem ver. Tô colocando aqui, no dia seguinte começou a melhorar. E aí, gente, depois disso, foi só melhorando. Olha, vou colocando aqui as fotos pra vocês verem. Foi só diminuindo. Na perna ainda continuou um tempo, mas ali na região propriamente dita, foi diminuindo esses hematomas, graças a Deus, e foi aí que a gente ficou muito mais tranquilo. Aí, no dia 5 de junho, no último sábado, a gente levou ele pra tirar os pontos. Quando a gente chegou lá, a veterinária tirou os pontos, e quando tira ponto, gente, isso é normal. Da outra cirurgia que ele fez também foi assim. Ficou um pouco machucadinho, porque mexeu ali na região, tirou os pontos, né? Então, eu tava esperando que ele ficasse sem a roupa já, mas ela falou pra deixar mais uns 3 dias pra cicatrizar bem essa questão dos pontos. Já tava fechado, mas ao tirar ali os pontos fica machucadinho mesmo. E espirrando mertiolate. Aí, gente, ele ficou mais 2 dias com a roupa, porque hoje a gente tirou, hoje é dia 7 de junho, foi quando ele tirou, a gente tirou a roupinha dele, porque eu vi que não tava sendo mais necessário deixar a roupa. E aí dei um banho nele, porque ele tava muito fedido, tá vendo? Por isso que foi bom ter dado um banho antes, porque imagina se tivesse há mais tempo, né? Meu Deus do céu. Eu dei um banho nele e, gente, agora a vida é normal.
Ele tá, assim, coçando ainda a partezinha, mas eu acho que é porque meio que ele sente que aconteceu alguma coisa ali, deve estar, como tá cicatrizando, como, enfim, aconteceu alguma coisa ali. Ele meio que lembra, ou ele meio que sente, repuxando alguma coisa assim. Mas não é nada assim, já tá tudo fechadinho, graças a Deus. Agora, gente, eu vou falar uma curiosidade que eu falei lá no começo do vídeo, por que foi bom a gente ter 2 roupas cirúrgicas. Pelo menos no nosso caso, aqui em casa, no caso do Paco, teve várias vezes que ele foi fazer xixi. Ele levanta a perna, tá? E ele fez xixi na roupa toda. Quando ele foi fazer, meio que fez um pouco dentro da roupa, um pouco fora da roupa. Então o xixi ficou, enfim, sujou toda a roupa. E aí o que a gente fazia? A gente tirava essa roupa que tava suja, lavava, deixava secando e colocava outra roupa nele. Então, quando ele tava com uma, a gente lavava a outra. Por isso que foi muito importante a gente ter 2 roupinhas, mas a gente já tinha por causa da outra cirurgia dele. Mas se você não tiver, é bom ter 2 pra ir trocando, ainda mais que são muitos dias que tem que ficar com a roupa. Agora, gente, eu vou falar do total de money que deu toda a cirurgia, remédios, enfim, exames, tudo que deu. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Foi R$120 da consulta, foi R$200 do exame pré-operatório, R$240 daquele exame extra que a gente não tava esperando, mas acabou que ele teve que fazer. R$750 da cirurgia em si e R$160 de remédios, tá? Totalizando R$1.470. Bom, eu não sei na cidade de vocês como que é, mas aqui foi um valor assim que não foi nem dos mais caros, gente. Eu cheguei a ligar para clínicas que era R$1.600 só a cirurgia. Por isso que a gente optou por essa, pode ser um valor alto, mas a gente optou por também fazendo uma clínica confiável, que a gente sabia que ia ficar tudo bem. É claro que imprevistos acontecem, mas no final ficou tudo bem. Agora ele tá super bem. Hoje mesmo ele já vai passear, já tomou banho, como eu falei. Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, principalmente com as fotos, pra vocês saberem o que esperar de uma cirurgia de castração de macho, né? Então, eu espero que tenha ajudado. Se vocês conhecem alguém que vai castrar o cachorro, mandem esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo!